Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Eita, meus amigos, começando mais uma pílula inspiradora, né, do nosso amado Evangelho, nossas pílulas do bem, não é, gente, que nos convidam ao nosso mergulho interior, a aprendermos mais sobre nós mesmos em todos os instantes da nossa vida. Gente, se vocês me permitem, hoje na nossa pílula, eu gostaria de explorar um pouco mais o assunto que nós começamos a abordar no dia de ontem. Ontem à noite eu respondi uma pergunta que me questionava sobre quanto tempo as nossas dores demoram a passar. Eu fico até rindo, né? Porque o destino é muito curioso, né? Acho que muitos de vocês assistiram o Evangelho no Lar ontem, não é mistério para muita gente, né? Eu estou passando por um processo desse e compartilho isso para dizer que todos nós aprendemos vivendo, né? E assim como vocês, sou um ser humano comum como outro qualquer, né? E também tenho os meus instantes de saudade, de tristeza e, lógico, de muita fé em Deus de que tudo vai passar. Meu pai desencarnou, né? Recentemente, na verdade, tem poucas horas, né? Ainda ontem. E lógico, a gente, né, tem uma ligação muito forte e é claro que isso me toca profundamente, né? O fato de eu conhecer do mundo espiritual, né, de ter um contato mais direto com os mundos espíritos, que isso significa que eu não tenha sentimentos, que não passe por alguma dor, que não tenha saudade. E aí foi muito interessante, né, porque ontem à noite até me ajudou a consolar ainda mais o meu coração quando eu conversava com os amigos, né, da Pílula Noturna a esse respeito. Eu queria render mais esse assunto aqui. Sabe por quê? Porque, gente, hoje eu falo aqui não como o cara que grava pílula, mas como alguém que também está aprendendo mais uma vez a lidar com a sua dor, no meu caso atual, a saudade. Né? Muitos de nós têm dores diferentes. Às vezes tem a dor da tristeza, da separação, que vira revolta. Não é? Tem gente que tem a dor da traição. A gente tem que lidar com dores físicas, dores materiais, as dores existenciais. São diversas as formas, né, que nos visitam. Mas uma coisa é certa, toda dor, gente, tem hora para acabar. E ela acaba quando a nossa consciência desperta. E a nossa consciência precisa despertar todo santo dia, né? Ah, meus amigos, não adianta, por exemplo, você falar assim: ah, durante 10 anos eu fiz o evangelho. Durante 10 anos eu fui uma pessoa lúcida. Pronto, então agora eu não preciso fazer mais, agora eu sou lúcido pro resto da vida. Ixi, não adianta nada. 2 anos depois, ou menos, acontece alguma coisa que te joga no chão e aí você descobre que você tem que dar testemunho da tua fé todo santo dia. Por que você acha que Jesus falava que a nossa vigilância e a nossa oração tinham que ser diárias? Meus amigos, é muito importante que a nossa conexão, né, com o nosso eu sagrado, ela aconteça sempre. Se vocês me permitem compartilhar uma questão até, né, da minha intimidade, né, mas eu acho que pode ser útil para vocês. Ontem à noite, né, pouco antes de gravar a pílula, refletia, conversava com os amigos espirituais e eu perguntei assim, algum conselho, como se tivesse algo novo, né, para ser falado no meio de uma situação como essa, já visto que o Evangelho, obviamente, já nos diz tudo, mas algum conselho sobre como eu devo lidar com essa situação? E a fala foi profunda e certeira. Meu filho, o mesmo de sempre. Você agora tem que escolher se você quer olhar esse processo do seu pai com o olhar do seu eu humano ou com o olhar do seu eu divino. Qual que é a sua escolha? Ai, ai. Tem que rir, né? Ai, ai, eu me senti, gente, como muitos de vocês, não é? Quando carinhosamente nos enviam as mensagens, ah, essa pílula foi para mim, né? Assim, às vezes vocês falam isso, nossa, Ricardo, eu precisava de uma resposta, a pílula me respondeu. Foi a mesma sensação que eu tive. Porque ali, muito embora não seja nenhuma novidade, é bom a gente ouvir, né? De um terceiro, não importa se está encarnado ou desencarnado, é muito bom. E aí, foi muito bom ouvir, falei, gente, é lógico que eu quero enfrentar tudo isso junto com a minha família com o olhar do eu sagrado. E o eu sagrado, gente, ele nos ensina a ver as nossas dores como verdadeiras mães, pais que nos ensinam muito sobre nós mesmos. Ao invés da gente brigar contra a dor, o que faz com que ela aumente, ou a gente se revoltar contra as nossas dores, que faz com que ela fique ainda maior, é muito importante aprender a ver o núcleo de amor de Deus no meio de cada dor. Profundo isso, né? Porque toda dor, gente, ela vai ter a hora para acabar. Mas a consciência que desperta
ela precisa ter a coragem de sair da zona de conforto da queixa, da zona de conforto do vitimismo, da zona de conforto da tristeza profunda, porque, eu vou te contar, viu? É uma correnteza, você concorda? Em alguns momentos da vida, se a nossa vigilância não for muito grande, essa correnteza ela te arrasta, não é? Para o vitimismo, para a angústia, para a tristeza. Aí você fica andando em círculos com aquela sensação de não saber exatamente o que você precisa fazer. Mas por isso que a gente tem que estar muito vigilante e o aviso do amigo espiritual compartilho com vocês. Nós precisamos fazer com que o nosso eu divino, gente, lide com a nossa dor. E o nosso eu divino, ele não nega as dores que tem, não finge que é super-homem ou super-mulher. Não, você aprende a aceitar que você é humano, você aprende a ter compaixão por si mesmo. Ontem no Café com o Ricardo eu falava sobre isso, uma frase do Buda, né? Não adianta você ter compaixão com o mundo todo e deixar de ter compaixão consigo. Então a gente aprende que a gente tem o direito de errar, que a gente tem dias tristes. Você aprende que você pode sim ter se equivocado, mas não é culpado por isso, porque você fez o seu melhor. A gente aprende que a gente tem o direito de ter saudade, né? Que você não tem que estar bem todos os dias. Isso não te faz um ser humano inferior por causa disso. A gente aprende com o nosso eu sagrado que amanhã é um novo dia. E que esse novo dia traz consolação, traz conforto, né, gente? Traz inspiração para que a gente possa continuar adiante. Então, essa pílula é uma homenagem ao meu pai, que me ensinou tanto. Foi através dele que eu conheci o Pai Nosso, quando eu tinha 4 anos. Através dele eu fui à igreja pela primeira vez. Através dele eu me tornei espírita, mesmo ele sendo católico, porque quando eu li o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, eram livros que ele tinha e eu não sabia, e acabei encontrando aos 11 anos. Através dele eu fui à casa espírita pela primeira vez, através dele eu tive estímulo para cuidar da minha mediunidade, e se, sem dúvida alguma, eu estou aqui hoje gravando essa pílula para vocês, é porque em grande parte de tudo isso eu devo a ele, principalmente na época que eu estava começando. Então, meus amigos, eu peço a Deus, se vocês me permitem, que me permita homenagear o meu pai em público, né? Ai, de forma que eu tenho certeza que ele vai sentir, mais uma vez, essa energia de carinho e de gratidão que eu carrego no peito, por ter tido a honra de ser seu filho. E eu sei que você, seja qual for a sua dor ou o aperto do seu coração, você vai saber que isso vai passar. Porque tudo passa, né? Lembra da frase de Maria, nosso amado Chico? Isso também passará. É a única coisa que não passa, como dizia minha avó, exatamente a mãe do meu pai, são os poderes de Deus. Esses são imortais. Fiquem com Deus, meu carinho e meu afeto. E você já sabe, né? Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.